Concorde com tudo que falam para você e será chamado de cordeiro. Discorde e ganhará um inimigo. Fale o que pensa de modo manso e tranquilo e ganhará pessoas que gostarão de você e outras que te odiarão pelo mesmo pensamento. Escreva alguma coisa e muitos te elogiarão, enquanto outros te defenestrarão publicamente. Seja feliz, e muitos serão felizes junto com você, enquanto outros terão ódio dessa felicidade. A individualidade que é inerente ao ser traz consigo suas particularidades. Não conseguimos pensar, agir ou falar tendo a certeza de como o outro irá se comportar mediante a nossa real intenção. Na nossa cabeça, vamos agir com determinada intenção, porém, isso não garantirá que essa, a princípio, despretensiosa ação de desarmonia, e sim de posicionamento ou opinião, será entendida pelo outro da mesma forma que é clara na nossa cabeça. Tudo sempre dependerá do que o outro tem em si. Mediante a isso, ele terá que interpretar a situação em questão. E essa corriqueira situação que vivemos inúmeras vezes ao longo de um único dia precisará da nossa atenção. Não que nos tornemos reféns do que o outro pensa. Ele pode pensar o que ele tiver direito. O que não devemos fazer é sermos incoerentes e irresponsáveis com a nossa consciência e agir de forma impulsiva, nos deixando levar pela situação do momento. Tenho um exemplo para vocês. Eu criei esse canal com a única intenção de dividir o que já havia estudado e continuo através de pesquisas, livros, vídeos, tudo ligado à minha evolução como ser. Quando entendi que só isso me libertará dos sofrimentos, dos traumas, desconfortos que foram vivenciados por merecimento e criados por mim, resolvi criar esse meio de comunicação para fazer algo que ajudasse a dar um norte, clarear a mente das pessoas que, assim como eu, estão em busca da sua melhora moral e espiritual. Eu era uma pessoa reativa, muito reativa, voluntariosa, raivosa, impaciente. Tinha dificuldades em saber ouvir e tudo que já sabemos onde o descontrole mental nos leva. E quando comecei, depois de muitas quedas que deixaram algumas cicatrizes, e perceber que o que eu achava natural e totalmente justificável por dores, sofrimentos ao longo da vida, como agir de forma grosseira, falar gritando, não me importar com o que eu fazia, como minha má e descontrolada atitude iria afetar o outro ser. Era ansiosa, medrosa, impaciente. E tudo isso, toda essa má ação, só me deixava cada vez mais desequilibrada, no sentido literal. Precisei passar por uma situação em que fui exposta, humilhada, ridicularizada. Tudo que eu sempre temia a minha vida inteira. Aconteceu tudo de uma única vez, ao mesmo tempo. Sofri muito. Precisei me desconstruir para me reconstruir. Não é fácil. E quando achei que não tinha mais saída, descobri a espiritualidade. Ela foi o famoso divisor de águas na minha evolução. Entendi que tudo o que passei e passo
é necessário para minha reconstrução como ser. Tive chances, oportunidades antes de chegar ao extremo, mas ignorei todas as chances. E como já sabemos que o nosso único objetivo é evoluir, tive que entender pela dor e sofrimento que o que eu fazia, como eu me comportava em relação aos outros, como eu tratava quem me contrariava, como eu me posicionava com quem não concordava comigo, sempre de forma acalorada e sem limites, entendi. E me envergonhei com cada comportamento, sempre justificando o injustificável. Eu estava agindo, pensando e falando sem responsabilidade nenhuma, empatia e razão. Nesse processo de modificação para uma melhora definitiva, conheci a importância da meditação, do saber ouvir, do saber calar, do saber pedir desculpas, do não ter vergonha em admitir que não sei de determinada coisa, pedir auxílio, dar um passo para trás antes de deixar o impulso da raiva falar por mim. Hoje, continuo passando por experiências que me causam desconforto. O entendimento não some com a experiência que você precisa passar para aprender e evoluir. Não é um passe de mágica e nem um conto de fadas. Porém, hoje, ao invés de me entregar ao desespero, à raiva, à ansiedade, à angústia e tantos outros sintomas que já sabemos que existem em situações desconfortáveis, em fazer questionamento, querer encontrar culpados, eu luto contra todos esses pensamentos, que fiz uma vida toda e nunca me levaram a lugar nenhum, apenas em mais dor e sofrimento. E hoje, ao invés de reagir, eu pergunto ao universo: o que eu preciso aprender por estar passando por determinada situação? Te peço clareza para que eu compreenda a minha falha e não erre mais. O desânimo, a tristeza me rondam quando algo acontece de forma desconfortável. Sim, não estou aqui para mentir e dar receitas milagrosas que não funcionam para evoluir definitivamente e progressivamente. Mas quando esses sentimentos se aproximam, hoje vem com menos intensidade e consigo afastá-los com mais facilidade, através de redirecionamento de pensamento, buscando o aprendizado na meditação, que me auxilia muito ao controle dos sentidos. E vou vivendo um dia de cada vez, o famoso presente, o hoje. Agradeço mais, não reclamo mais, e vou me importando apenas com o presente. Nossa mente é muito dedicada ao que faz, e nossos sentidos são comandados pela nossa mente. Se negligenciamos o controle dela, sempre seremos alvos fáceis ao desconhecido mundo paralelo espiritual, onde nele habitam seres positivos e hoje, por entendimento, prefiro chamar de seres espirituais perdidos. A nossa conexão a um deles dependerá da nossa vibração. Não é fácil, no momento do furacão, enxergar uma centelha de luz para encontrar a saída. Porém, ela existe. E somente querer encontrar essa saída, ao invés de abraçar o furacão, conseguiremos evoluir e passar para o outro ciclo. Não é essa a nossa estrutura de vida? Ciclos. Se sei que um ciclo só se inicia quando o outro termina, quanto mais ciclos eu tratar de fechar, mais aprendizado e evolução eu terei. Não perco mais tempo em questionar a divindade,
maltratar pessoas mediante aos meus contratempos, ao meu desequilíbrio emocional. Essas ações só irão prejudicar cada vez mais o fechamento do meu ciclo, onde irá levar a minha evolução. Você não faz ensaios. Você não se prepara como viver. Cada momento chega e traz a situação. E você está vivo para responder aquilo. Pelo menos teria que estar. Se você está morto por dentro, não terá como responder. Somente os despertos de verdade têm essa capacidade. Você é capaz. Todos podem ser capazes. Responder à vida é como responder ao divino. Como quer que eu conceba, responder à vida é como responder a si, pois o divino também está dentro de você. Antes eu tinha vergonha, essa é a verdade, de falar o que eu comecei a acreditar de forma clara e ampla, que é a responsabilidade das minhas ações, palavras e pensamentos. Difícil foi admitir para mim os meus erros. Falar sobre eles, então, era impensável. Não me posicionava por receio de julgamentos. Infelizmente, nós seres humanos agimos assim. O que ignoramos, não conhecemos ou temos medo, ou até as três coisas juntas. Preferimos diminuir, expor, julgar, ridicularizar o outro que refletir. E foi através desse canal que resolvi expor o que eu penso, pesquiso e acredito do fundo do meu coração, que é o estudo sobre a nossa melhora espiritual. Sei que esse é o único e real objetivo de estarmos aqui. E mesmo que não tenha visualizações, seguidores, comentários, likes no meu canal, não desistirei. Faço isso de forma genuína. Viver não é uma tarefa fácil, sendo rico ou pobre. Existem diversas situações para ambas as partes, mas existem coisas que não adianta ser pobre ou rico para ter, como depressão, uma doença grave ou incurável, não ter equilíbrio emocional e espiritual, crise de pânico, crise de ansiedade, entrega aos vícios e diversas outras situações que independem de status social ou financeiro, e sim o controle mental. Quanto antes descobrirmos, refletirmos e compreendermos que somente através da prática o nosso autoconhecimento, que tudo é ação e reação, que somos responsáveis por cada coisa que nos acontece de forma direta na nossa vida, saberemos e seremos mais donos da nossa realidade, que é criada através do nosso pensamento, ação e fala. O que tem atrás da porta? Somente abrindo saberá. Portas fechadas e incertezas andam de mãos dadas.